Eu sou a Michai Chikli, bem-vinda ao programa. É um prazer estar com você. Obrigada por estar aqui. Quero saber sua opinião sobre a situação no Irã. Claro. Já se passaram dias desde o início dos protestos nacionais inéditos em todo o Irã. Israel deveria estar pronta para intervir, seja com assistência militar ou não. Acho que a grande assistência que demos ao povo iraniano foram os 12 dias de operações no Leão em Ascensão. E eu acho que o que está acontecendo agora no Irã é histórico. Não acho que haja chance para o regime. Não é nada como o que vimos antes. Já vimos antes dos protestos de Mahsa Amini, já vimos antes a Revolução Verde, onde Obama, em vez de aproveitar o momento, virou as costas para o povo iraniano. Os iranianos têm o total apoio do governo de Israel com eles em sua luta pela liberdade, pela emancipação. E estamos rezando pelo povo do Irã e desejando sucesso para que eles devolvam esse país ao povo iraniano. O povo do Irã não é inimigo de Israel, nunca foi inimigo de Israel. E eu acho que estes são dias grandiosos no Irã e tenho certeza de que o povo iraniano vai ter sucesso para restaurar, vamos dizer, o Estado para uma situação em que o povo controla o Estado e não os ditadores, os ayatolás loucos que transformaram o Irã em um país miserável. Ok, talvez vejamos o fim desse regime ainda este ano. Vou falar sobre algo mais próximo, o Qatar Gate. Você foi a primeira ministra a pedir investigação sobre o caso. Há alegações de que assessores próximos ao primeiro-ministro receberam dinheiro de Doha para promover uma narrativa pró-Qatar na mídia. Você disse que esses assuntos devem ser investigados até o fim. O primeiro-ministro também deve ser responsabilizado? Não, acho que as pessoas são um incidente bastante complicado no qual um dos deputados de um dos porta-vozes, Eli Felstein, aqui em Israel agora é bem conhecido. Não tenho certeza de quem é o público, é no exterior, então não sei se eles conhecem Felstein. Felstein não era um alto funcionário, não era próximo do primeiro-ministro. O fato é que esse cara foi basicamente baseado em uma pesquisa muito importante. Esse foi um artigo feito aqui no canal I24 por Abhishek Greenseig, que expôs que ele basicamente fazia relações públicas para o Catar e com seu papel próximo ao parlamento. Isso é algo muito ruim e, obviamente, precisa ser investigado. Mas dizer que por causa disso significa que Netanyahu está de alguma forma envolvido. Olha, Netanyahu falou com Felstein talvez por 10 minutos em toda a sua carreira. Eu não acho que Netanyahu esteja relacionado ou estava ciente do fato. As coisas precisam ser investigadas sobre o que Felstein e Ainor estavam fazendo por dinheiro no meio da guerra. Eu acho isso muito ruim e, como mencionei, sim, isso precisa ser investigado. Mas eu não iria do que Felstein fez para afirmar isso. Isso significa que o primeiro-ministro está de alguma forma envolvido, mas ele não está. Você afirma que a responsabilidade é do Felster, mas há outros assessores próximos ao primeiro-ministro que se reuniam com ele frequentemente e tinham acesso a reuniões sensíveis. Houve uma falha na checagem? O procedimento deveria ser melhor? Olha, eu acho que sobre o outro assessor nós não temos as informações a respeito. Não é assessor, é Yonatan Urik, sobre quem não temos informações. O Uigur, dizendo que ele estava envolvido nesses esforços para promover o Catar durante a guerra. Então, se houver informações que provem que isso aconteceu, é uma história diferente, mas nós não temos nenhuma evidência de que isso realmente aconteceu. Você foi uma das primeiras ministras a considerar a Turquia um estado inimigo. Você foi muito franca sobre isso e até mesmo pediu para que o consulado turco fosse fechado. Com certeza. Por que isso ajudaria? Olhar? O Oriente Médio está dividido basicamente em duas coalizões sunitas separadas. Uma é a coalizão sunita do Islã radical. Catar, Jordânia, Síria e Turquia. E a outra é a mais moderada. Bahrein, Marrocos, Emirados, Egito, Jordânia, etc. Agora, EQEP não é a Turquia, porque a Turquia é como o Irã. Sim, não é uma democracia. Os líderes da oposição na Turquia estão nas prisões, jornalistas, centenas de jornalistas estão presos, não há nenhuma democracia. Além disso, Erdogan segue os passos do Ayatollah. E ele será derrubado pelo povo da Turquia, não por forças estrangeiras, mas por essa ideologia da Irmandade Muçulmana, Turquia, Hamas, Jolani, Catar.
Essa é a maior ameaça, não só para o Oriente Médio, mas também para a Europa e para a América. Por que fechar a embaixada ou o consulado? Isso ajudaria como? Acho que agora, no momento, não temos uma embaixada ativa em Ankara. Nosso povo, por causa das ameaças, por causa da incitação, veja o que aconteceu só hoje. Eles fizeram uma conferência de solidariedade à Palestina com a incitação mais cruel contra o Estado de Israel, comparando Netanyahu a Hitler. Arduans dizem que Israel não deveria existir e arduinanos afirmam que, pela vontade de Deus, após tomarmos Damasco, tomaremos Jerusalém. E uma das lições do dia 7 de outubro é: preste atenção ao que seus inimigos estão dizendo. Se seus inimigos dizem que você não pode existir, é porque realmente pensam assim. Corte laços, corte relações diplomáticas. Acho que devemos cortar laços com a Turquia. É um Estado inimigo e eu também acho, e isso é uma das coisas que é muito, muito importante. Temos alguns conselheiros seniores aqui da administração amiga dos Estados Unidos da América e acho que eles precisam repensar como eles enfrentam a ideologia islamista radical de Erdogan e Jolani. Quero te perguntar isso, pois Trump gosta muito de Erdogan. Ele o chamou de amigo várias vezes durante aquelas conversas com o primeiro-ministro Netanyahu na Flórida. Sabemos que a Turquia quer enviar tropas para Gaza e Trump tem sido ambíguo. Eles podem conseguir os F-35 se... O que Israel pode fazer se Trump é tão pró-Erdogan? Não podemos aceitar de jeito nenhum, não podemos aceitar tropas turcas em Gaza. Seria um desastre e uma grande ameaça para o Estado de Israel, porque colocaria as forças de defesa de Israel e as forças turcas. E pode haver uma chance de que, por causa de algum mal-entendido ou algo pequeno, isso possa desencadear uma grande guerra, e nós não queremos que isso aconteça. Estamos dizendo aos turcos na Síria: fiquem fora da Síria, e especificamente do sul da Síria. E em Gaza, nem pensem em entrar em Gaza. Nós não podemos aceitar isso de jeito nenhum, de jeito nenhum. E, novamente, eu estou dizendo... Talvez. Olha, eu tenho uma enorme admiração pelo presidente Trump. Ele tem sido, de longe, o maior amigo de Israel, com a embaixada, as colinas de Golã, os acordos de Abraão, o Irã e o combate ao antissemitismo. Só tenho coisas boas a dizer sobre Trump, mas acho que ele está cometendo um erro, sem dúvida. É um erro. Erdogan não é amigo da civilização ocidental, ele está jogando com a América. É um jogo duplo. Nesse sentido, Trump também apoiou totalmente o presidente al-Shara al-Jalani, como você disse. Ele avisou Israel para não interferir na Síria. Você pediu para que al-Shara fosse eliminado. Você ainda mantém isso? Sim. Absolutamente. Eu acho que vejo um Shara. Assim como ele estabeleceu a Al-Qaeda na Síria, ele estabeleceu a Al-Qaeda, ele não mudou sua ideologia. Nós vimos o que ele estava fazendo com os alauítas, um massacre horrível, aliás. Os alauítas são nossos inimigos. Mas ainda assim, mesmo para os nossos inimigos, eu não imagino e não desejo que meus inimigos sejam levados para as ruas, latindo como cachorros mortos com um tiro na cabeça. Mas você acha que as forças de defesa de Israel deveriam assassinar al-Sharak? Estou dizendo que ele é um inimigo do Estado de Israel. Estamos vendo crianças pequenas com armas gritando por Al-Quds e por Gaza. A Síria está ficando igual ao Hamas. Doutrinação, incitação, os massacres de minorias étnicas, limpeza dos drusos e alauítas. Posso te perguntar, mantém esse comentário ou quer eliminá-lo? Eu acho que ele é um inimigo, sabe? Nós temos uma abordagem muito simples em relação a Sinewar e Nasrallah. Acho que agora ele quer uma Hudna em seu plano estratégico, mestre. Mas os inimigos de Jolani são óbvios. Podemos ouvir a marcha. Fizeram uma celebração de um ano da Revolução, com todo o exército nas ruas gritando por Gaza e Jerusalém. Veja, conseguimos traduzir do árabe, entendemos o idioma e podemos ver as crianças e as escolas. Em nome de Muhammad Def Sinwar. E você sabe, é uma identidade da Irmandade Muçulmana parecida com o Hamas. Al-Shah não é diferente de Nasrallah ou Sinwar ou qualquer um desses outros líderes terroristas. Ele vem da Al-Qaeda e do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Alguns acham que mudou de ideologia. Eu digo que é zero, é só tática, e isso é muito comum.
Se você conhece o Islã, existe um termo chamado Taqiyya Hudna. É isso que vemos. Aprenda sobre o Islã e sua ideologia, especialmente movimentos como Irmandade Muçulmana, Al-Qaeda, Estado Islâmico do Iraque e da Síria e Hamas. É tudo igual. Sabemos disso, mas quem não cresceu nesse ambiente nem sempre entende logo. Você é ministra da diáspora, mas já teve grandes desentendimentos com importantes organizações judaicas no Reino Unido e França. Muitos ficaram chateados por você convidar Tommy Robinson para Israel. Jordan Barbella, você também já o conheceu. Também é incrível? Mas você se preocupa com o aumento do antissemitismo na direita? Tucker Carlson, Nick Fuentes e outros estão crescendo. Isso realmente existe, não? Cada estado tem sua própria história. E, obviamente, atualmente nos Estados Unidos, a maior ameaça é Tucker Carlson, que provavelmente é pago pelo Qatar para fazer promoção. De repente, ele virou fã da Sharia Law, virou fã do Hamas, dizendo que eles são apenas um movimento político. E ele é contra todos esses islamofobia e está se tornando um defensor do Islã radical. Voltando à Europa, houve debate e seguimos em contato com essa organização. Nós não, sabe, temos uma relação amigável. Eu acabei de me encontrar na semana passada a liderança das comunidades judaicas, incluindo a CRIF na França, a liderança, e eu disse, olha, é um desacordo. Eles acham que o principal problema está vindo da extrema-direita agora. Não estou dizendo que a extrema-direita não é um problema. Nós realmente temos um problema com a extrema-direita. Mas o principal desafio é o islamismo radical. Agora, preste atenção na Austrália. Havia um pai e um filho do Paquistão que foram doutrinados e radicalizados e foram lá e mataram 15 pessoas. E você tem Albanese e Penny Wong e nenhum deles conseguiu sequer dizer as palavras islamismo radical. Eles estão falando sobre discurso de ódio, estão falando sobre controle de armas, tudo menos a realidade e a verdade. Você acha que isso é um problema? Até certo ponto. Você vê o mesmo problema na Europa. Precisamos deixar o politicamente correto e discutir a ameaça do islamismo radical. Se não pode dizer isso, não serve para liderança. E Aren, eles falam disso diretamente, corrigiram o caminho. Sobre a comunidade judaica, Marine Le Pen marchou com eles contra o antissemitismo após 7 de outubro, criticou o Tribunal Penal Internacional e o Hamas. Esses são nossos amigos. Tudo certo, Amichai Tikli, ótimo conversar com você. Obrigada. Obrigada.